General, uma das conclusões do inquérito da Polícia Federal, e isso é uma Uhum, coisa que eu não vi só no inquérito, isso é uma coisa que eu ouvi de alguns colegas seus hum, militares, é de que houve para a democracia brasileira uma feliz combinação. Era o fato hum. de o senhor estar no Comando Militar do Sul, o fato de o general Tomás Paiva, que hoje é comandante do Exército, mas à época era comandante do Leste, que é o Rio de Janeiro, ser ele Sudeste. perdão, Sudeste. Sudeste. O fato de o general Tomás Paiva estar no comando do Sudeste, o fato de o general Richard Nunes estar no comando do Nordeste na época, o Hum, fato de que generais como os senhores eram os nomes que, por um acaso, dada a rotatividade natural dos generais de exército, estavam no comando das tropas, de fato, do exército, o fato de que eram os senhores e não outros generais no comando de exército, tornou a viabilidade de um movimento, de algum tipo de intervenção militar impossível. O fato de que eram generais que não estavam dispostos a ir contra a Constituição, que eram generais que estavam no comando de tropas, que eram generais que de fato tinham um comando de soldado, fez uma imensa diferença naqueles meses. Como lhe disse, eu ouvi isso de oficiais do Exército, isso é também a uhum. conclusão da Polícia Federal. É sua impressão também? Não. Casualmente, eu estava no Comando Militar do Sul, como você falou, nós temos uma parcela significativa da força do Exército Brasileiro naquele Comando Militar de área. Mas eu não vi ninguém do alto comando falando nenhum ou propugnando ou pedindo algum tipo de ilegalidade. Todos do alto comando de então queriam a estrita legalidade e todos apoiaram. Se você quer botar esse fato de não ter tido nenhum rompimento institucional na conta de alguém, coloque na conta do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército e era o nosso comandante, e nós do alto comando o assessoramos nesse sentido. Mas ele tomou todas as decisões, como é normal, o comandante toma as decisões, escuta o assessoramento, mas a decisão é dele, e ele tomou todas as decisões, e as decisões e as falas dele sempre foram por a manutenção da legalidade. A manutenção da legalidade. Independente do que cada um de nós votou, deixou de votar, ou gostava, ou tinha mais simpatia por esse ou por aquele candidato. Um candidato ganhou a maioria dos votos da população, está eleito e vai assumir. General, nessa linha ainda, no inquérito da Polícia Federal, não sei se o senhor teve o, o ímpeto de ler, e principalmente as partes que dizem respeito ao senhor e ao seu Uhum. assessor, né, o Bernardo. Sim. Uhum. É, Há ali algumas falas muito claras dele com outros colegas, Uhum. em que ele, primeiro, ele fala de 5 legalistas, por assim dizer, né? E 3 do alto comando que queriam muito. A frase é: 5 não querem, 3 querem muito e os outros estão na zona de conforto. Uhum. Mas acho que isso, viu, Flávio, não foi ele que falou, foi um outro coronel. Foi outro, Foi um Isso. o coronel senhor de uma tem razão. conversa em que o Bernardo fazia parte, Flávia. Do mesmo grupo, Isso. exato. Uhum. Mas e aí, em outro momento, ele fala da frustração dele com o senhor, em particular, falando de que a frustração se estendia a outros, né, do alto comando e com o próprio Freire Gomes, mas em especial com o senhor. Da onde o senhor acha que sai esse número, essa conta? Se o senhor tem essa certeza de que os 16 estavam pela legalidade? Olha, eu não sei, eu quase peguei o telefone para ligar para o coronel que falou isso, para ele me dizer de onde veio a conta. Eu não sei, nós que estávamos no alto comando, estávamos todos no mesmo sentido. Evidentemente que pode ser que a atitude de um, a atitude de outro, isso me parece que não foi feito pelas nossas atitudes, mas talvez por alguma oportunidade que alguém teve de falar alguma coisa. E essa coisa foi vista como alguém que era contra qualquer coisa ilegal. E os outros não tiveram essa oportunidade ou não falaram. Mas entre nós, quando conversávamos, era sempre assim, todos pela legalidade. Inclusive
O Teófilo, que está agora indiciado, foi indiciado nesse inquérito, porque alguém disse que ele teria dito alguma coisa. Mas ele também, nas nossas reuniões, sempre pela legalidade. Como é que... Agora, Pedro, desculpa só. Pode ir, Flávia. Desculpa só emendar aqui, mas eu acho que esse tema, talvez ele é muito central, ele seja muito central aqui para a nossa conversa, né, general? Então, eu vou insistir um pouco, porque me chamou a atenção nos áudios e nas trocas de mensagens o fato de que, no caso, o Bernardo, e isso eu sei que foi ele, porque logo que ele fala da frustração dele com o senhor, ele manifesta que o senhor, inclusive, zombava e ria da situação ou dele, não fica muito claro do que o senhor estava zombando ou rindo. Mas o conjunto das mensagens revela a ideia de que isso era discutido, em alguma medida, abertamente. A possibilidade de uma ruptura ou de um movimento das Forças Armadas estava sendo discutido. Era este o caso? E se sim, o senhor não teria que ter tido um papel de reprimir, de denunciar, de tomar alguma medida com relação a esse assessor tão próximo que trouxe ao senhor a possibilidade de uma ruptura? Ele nunca trouxe essa possibilidade de ruptura para mim. O Correia Neto é o nome de guerra dele, né? Ele nunca trouxe isso para mim. Eu o conhecia de algum tempo. Na verdade, eu o conheci quando ele era o comandante do curso de cavalaria da MAN, e eu era comandante da 1ª Região Militar no Rio. Depois, quando eu fui comandar aqui em Campo Grande, Comando Militar do Oeste, ele comandava o 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado, na fronteira com o Paraguai, e foi o meu regimento de aspirante. Eu fui aspirante desse regimento. Eu fui logo visitar o regimento, e ele, no comando do regimento, fez um trabalho excepcional. Por conta desse... E ele foi, no meio de 2021, nomeado para uma missão nos Estados Unidos. Então, as nomeações são feitas com bastante antecedência. Então, no ano de 2022, eu o convidei para ser o meu assistente, que ele só iria, como foi, para os Estados Unidos em 2023. E ele nunca teve essa conversa comigo. Nunca. Nem eu com ele. Do que você falou que ele disse, de zombar, eu às vezes chegava no QG, o pessoal estava cantando canções que eu desconhecia, canções militares que eu já nem me lembrava mais. Aí eu fazia algum comentário nesse sentido. Mas essas pessoas que estavam ali, lá em Porto Alegre, nunca foram agressivas ou nunca nos xingaram, nada disso. Nunca impediram a nossa entrada no QG, respeitavam muito a gente quando a gente chegava lá. Agora, é claro que às vezes eu posso ter feito um comentário sobre esse problema das músicas, ou era um barulho gigante. A gente tinha dificuldade de se concentrar nas tarefas diárias. Mas, e voltando para o Correia Neto, ele nunca citou nada comigo, nunca comentou nada comigo. Eu fiquei até, assim, um pouco, não só decepcionado, mas também um pouco triste com esse comentário que, aparentemente, ele fez no WhatsApp. O Coronel Correia Neto é um dos signatários e um dos responsáveis pela confecção da Carta dos Altos Oficiais ao Alto Comando do Exército, que tinha o objetivo de pressionar os senhores a se juntarem ao movimento golpista. Naqueles 2 meses de pico de tensão, novembro e dezembro de 2022, como foi sua relação? Que tipo de orientação o senhor dava para o coronel? Como é que se dava essa pressão? O senhor, de um lado, desse conflito, e o sujeito que, no fim das contas, era seu principal subordinado, a pessoa que estava ali para te auxiliar o senhor em todas as tarefas. Como é que se deu essa relação naquele período? Porque é um momento de tensão máxima, né, general? Sim, agora vamos assim retificar um pouco as coisas. Ele, até onde a gente sabe, na verdade foi ele que me avisou que essa carta estava circulando pela internet. Ele que me avisou, porque aparentemente tinha sido alguém da turma dele que tinha escrito a carta. E essa carta recebeu algumas assinaturas, né? Ele que me avisou isso aí. Ele não assinou, e agora há pouco tempo, me parece, General Tomás fez uma sindicância
e identificou as pessoas que assinaram. Assinaram a gente já sabia, mas identificou as pessoas que fizeram a carta. A carta em si não tem nada demais, é uma carta vaga, fala de democracia, legalidade. Eu não sei como alguém pode ficar impactado com aquilo, eu não fiquei. Até porque eu não ficaria. Qual é o problema da carta, na minha avaliação? É que militar não faz abaixo-assinado. Militar, se tem alguma demanda, vai lá e fala com o seu comandante. Não tem abaixo-assinado, não tem manifestação coletiva. Cada um, se tem uma demanda, vai e fala com o seu comandante, chega até o comandante do Exército. E fala, olhando no olho, e fala o que tem que fazer. Ou fala o que ele acha, né? O comandante dele pode aquecer com ele ou não. Mas, nesse sentido, quando eu soube da carta, estava em Brasília, na reunião do alto comando. E aí nós comentamos depois na reunião, ele me avisou, nós comentamos na reunião, e o comandante determinou que fosse apurado e quem assinou fosse punido. Foi o que aconteceu no Comando Militar do Sul. Eu, inclusive, fiz uma mensagem no WhatsApp, que depois vazou, que para todo mundo alertar o subordinado, mandei para os generais, para alertar o subordinado que não era, que esse tipo de conduta é incompatível com a disciplina militar. E se alguém fizesse alguma coisa nesse sentido, eu, no âmbito do Comando Militar do Sul, iria apurar e seriam punidos na forma da lei e do regulamento. Mas ele, a impressão que eu tenho, até onde a gente sabe, não foi o cara que escreveu a carta e nem assinou. O inquérito da Polícia Federal faz entender que ele era um dos envolvidos diretamente na confecção da carta, mas... Eu não sei exatamente como eles chegaram a essa conclusão, mas a nossa apuração era outra. Tá certo. Ou é outra. Meio Premium Black Friday, por apenas R$ 2,99. R$ 2,99 você experimenta um mês com todos os benefícios e produtos do Meio Premium. Aplicativo de streaming, 4 edições de sábado, meio político, prioridade na entrega da newsletter diária do Meio e muito mais. Só R$ 2,99 para experimentar tudo isso. Aproveita, mas corre, porque a promoção só vale essa semana até a Black Friday.